Fala aí, gente, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tranquilo? Aqui é o Gabriel do Debugando-se. Vamos para mais um vídeo hoje? Preparados? Vamos lá. Hoje, o que a gente vai aprender? O que eu vou passar aqui para vocês? Eu quero explicar para vocês um pouco do conceito da nuvem. Então, eu vou passar um pouco com vocês aqui o que é a nuvem e eu vou apresentar para vocês a nuvem da Microsoft. Como vocês já sabem, a gente ama a Microsoft aqui nesse canal. Então, eu vou estar passando um pouco para vocês em como é a nuvem do Azure e o que é o conceito de nuvem. Então, vamos lá. E primeiro, não mais importante, eu queria pedir para vocês dar um like, se inscreverem no canal, compartilhar com seus amigos, comentar o vídeo para melhorar o meu engajamento aqui no YouTube, para ele poder recomendar para mais pessoas e a gente poder subir esse canal juntos e ter conteúdos ainda melhores, cada vez mais técnicos e mais didáticos para vocês, tá? Então vamos lá. Uma breve explicação aqui do que seria a nuvem. Eu queria que vocês pensassem, quando vocês pensam em nuvem, pensa na Netflix. Mas aí vocês vão falar, pô, Gabriel, Netflix, cara, o que a Netflix tem a ver com o nosso ambiente de desenvolvimento? Bom, a Netflix, você não precisa ter um DVD para você assistir uma série, assistir um filme, né? Você não precisa disso, tá? A gente não vai lá, insere um disco e fala, ó, Netflix, eu inseri o disco do Shrek aqui, esse, reproduz para mim. Não é assim. A gente não precisa nem do DVD. A gente com o celular manda lá pro Chromecast e a Netflix tá feita. Beleza. Então, isso é um conceito em nuvem, tá? Porque eu não preciso ter o objeto físico para usufruir dos benefícios dele. Então, o Azure ou qualquer outra nuvem, a gente tem no mercado a AWS, a gente tem a Oracle, a gente tem a nuvem da IBM. Então, qualquer tipo de nuvem, a gente não precisa necessariamente ter o equipamento físico, que seria esse cara, por exemplo. Eu tenho um controle aqui, ele está na minha mão, e eu posso tocar nele, mas eu preciso dele para me trocar de canal, eu preciso dele para me fazer outras coisas. Eu não preciso disso na nuvem. Eu vou pagar por um serviço, tá? E aí a gente já traz para um ambiente mais técnico. Esse serviço seria, por exemplo, um banco de dados, uma máquina virtual, que nada mais é do que um computador que está hospedado na nuvem, uma storage, que seria um armazenamento, e eu vou entrar nele pelo meu navegador, pela minha web, mas eu não preciso dele fisicamente. Então eu não sei onde está, eu sei por localização, né? Mas eu não sei o prédio, eu não sei nada de onde que ele está, mas eu estou utilizando os recursos dele. E aí seria isso o conceito de nuvem. Você não precisa mais comprar o físico, mas você pode usufruir dos recursos dele digitalmente, tá? Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Quando a gente entra nesse conceito de nuvem, a gente tem três três palavrinhas-chave que a gente sempre vai escutar e vocês sempre vão ver em diversos tutoriais, em certificações, em questionário que vocês forem responder. O primeiro é a viabilidade, né? Que ele está sempre avaliável, né? Ele vai estar sempre no ar, né? A gente tem a escalabilidade e o custo, tá? Então, quando a gente falar desses três pilares, vão ser as três vantagens principais que a gente tem na nuvem. A primeira, a viabilidade. Como é um ambiente controlado, por exemplo, nesse caso, controlado pela Microsoft, no Azure, o nosso hoster, né, que vai ser a pessoa que vai estar oferecendo o serviço, ele vai cuidar de toda a parte estrutural e hardware que está ali. Então ele vai cuidar do prédio, ele vai cuidar do nosso hardware, se queimou uma ventoinha ele vai trocar, da nossa fonte, se queimou a fonte ele vai trocar. Então ele vai tirar políticas de backup. Então toda essa parte de ir lá e ficar fazendo isso não vai ficar na nossa mão, vai ficar na mão deles. E normalmente todos os serviços eles sempre garantem para a gente 99,9% de availabilidade. Então quer dizer que 99,9% do tempo a minha aplicação vai estar no ar e nunca vai cair.
Quando cair vai ser uma coisa esporádica e aí a gente entra em outros aspectos que também tem dentro da nuvem. A gente tem georredundância, a gente tem os backups, a gente tem outros recursos que eles conseguem redimensionar a nossa aplicação para outro lado e mesmo assim mantê-la de pé. Então, essa é uma primeira e grande vantagem da nuvem. A segunda grande vantagem seria a escalabilidade. Como eu não tenho um aparelho fixo, e eu pago só pelo aluguel e pelo uso daquele cara, se eu preciso usar mais, eu pago um pouquinho mais e começo a usar mais. Eu não preciso ir lá, encomendar, comprar um outro cara. E se eu uso menos, eu pago menos e uso menos daquele hardware. E eu não preciso vender parte do meu hardware e às vezes ter o transtorno de alguma hora o meu software começar a usar mais e eu não ter o hardware de novo e tenho que ficar recomprando. Então, ele tem essa vantagem. E também a gente pode brincar com essa vantagem em períodos do dia. Então, por exemplo, das 12 às 5 horas, a minha aplicação, digamos que a minha aplicação consome mais do meu hardware. Então, eu aumento a potência. E aí, das 5 até a meio-dia do outro dia, eu deixo ele em baixa. E aí eu economizo. Coisas que a gente não consegue estar fazendo no físico. Por quê? Se no físico, por exemplo, eu comprei um banco de dados de 1 tera, eu tenho que estar com aquele banco de dados de 1 tera ligado o dia inteiro, 24 horas por dia. Não interessa se alguém não está utilizando ou se outra pessoa parou, está utilizando mais. Então, ele tem essa vantagem. Então, a gente não tem perca de hardware. É óbvio que, dependendo do serviço e dependendo da quantidade, compensa mais você ter o físico, tá? E aí que a gente já começou a falar e entrar no terceiro tópico, que é o custo. Custo, que seria o pago pelo uso, que é o mais vantajoso dele, que é justamente isso que eu acabei de falar. Você só paga realmente pelo que você usar. E em determinados momentos, em determinadas aplicações, isso não é vantagem para você. Mas em aplicações menores, em aplicações que você não precisa ir ali comprar um banco de dados tão robusto, que você não precisa ter esse banco de dados funcionando, sim, é uma vantagem enorme. Tá? E aí a gente agora passou pelo conceito do que é um banco de dados e passou pelos 3 pilares num banco de dados. O que eu vou passar aqui com vocês? Vai ser um pouco da telinha. Então, para vocês se habituarem um pouco de como é uma tela inicial aqui do Azure, por exemplo. Então, a gente vai ter essa tela aqui do Azure. Eu vou deixar o link para vocês no comentário, para vocês entrarem. Aqui ele vai estar dando uma breve explicação, né, falando do Azure, uma propaganda, né? Ele vai ter uma propaganda. Você tem um botão de Get Started para você começar e Try Azure for Free, que aí você consegue iniciar sua conta de graça, pegar alguns créditos e começar a utilizar algum serviço. A gente tem aqui alguns últimos eventos que tivemos. Então a gente tem o Microsoft Build, né, que é um grande evento da Microsoft, que a gente tem a apresentação das inovações da Microsoft. Aqui a gente tem um pouco dos produtos, a gente tem mais de 200 produtos que tem aqui dentro, então mais de 200 serviços que você pode usar dentro da nuvem do Azure. Aqui você tem as features, né? Então você tem os últimos lançamentos, vocês podem ver que abriu até o OpenAI aqui dentro do Azure. Eu não tinha visto esse recurso, é novo para mim, eu preciso até ver se é interessante, se é legal. Então a gente tem a OpenAI aqui dentro, tem as VMs, aqui são VMs do Linux, provavelmente que são recursos novos. A gente tem o Code, né, Shared Code, que é o Azure DevOps, e aí ele tem bastante coisas aqui. E aqui são alguns cases, então algumas empresas que utilizam o Azure. Tá? Então vocês podem ver que é uma ferramenta bem robusta e é uma das mais caras do mercado. Tá? Em questão de custo, a AWS é a que mais bate todas. Então, se você precisa de custo-benefício, vai para a AWS. Agora, se você precisa de uma interface amigável, um ambiente ali em nuvem que você acha fácil, eu quero fazer isso, 2 cliques e está feito, é Microsoft, como em tudo, né? Até no Windows, se você utiliza um Mac, utiliza um Linux, você percebe que sempre o Windows é uma coisa mais intuitiva e mais fluida. Então nisso eles mandam bem, tá? Aqui tem as notícias e é só. Eu acho que essa parte aqui não interessa muito pra gente. O que vai interessar é a parte dos serviços gratuitos. Então, como toda nuvem, aqui tem serviços gratuitos que você pode começar a utilizar.
seja como estudante, tá? E aí, se você é estudante, você tem alguns serviços a mais, tem os créditos a mais, ou como uma pessoa normal, você apenas faz o cadastro, tem que colocar seu cartão de crédito. Então, muito cuidado nessa hora, muito cuidado com o serviço que você contrata, porque desconta, eles falam que desconta, mas desconta sim, e desconta bastante, e na hora que você vê, tá lá 500, 600 reais no final da sua conta. Então, muito cuidado com o tipo de serviço que você sobe, muito cuidado com o cartão que você vai utilizar, olha sempre se está condizendo com a especificação de gratuidade, olha sempre se está tudo correto. Então, a gente tem os grupos de serviço, né, que ele está falando aqui, e aqui a gente tem todos os serviços grátis. Aqui para baixo tem mais algumas informações, mas nada de tão importante. Aqui são todos os serviços grátis que a gente tem. Então, na Microsoft, no Azure, a gente vai ter dois tipos de serviços grátis. O Always, que são todos os serviços Always Free, né, que sempre vai estar gratuito, né, sempre até eles não quiser tirar. E os por 12 meses, que seriam serviços que, como o próprio nome não fala, são somente por 12 meses. Vou pegar um serviço aqui, que vai ser o nosso SQL Database, que aí vai ser o nosso banco de dados. Então, só para dar um exemplo para vocês. Então, como é que vocês vão vir aqui e ver, nossa, como é que eu faço esse serviço gratuito? Então, vocês vêm aqui, SQL Database, vai ser o nome do objeto que vocês vão criar lá dentro do Azure. Então, aqui ele vai ter um breve resumo do que é. Então, aqui é para criar um banco de dados, tal. Aqui o tipo dele, que é banco de dados. E aqui é o tipo. Então, para mim ter esse serviço gratuito por 12 meses, né, eu só posso pegar um banco de até 250 GB, S0, esse S0 ele corresponde a quantos DTUs o nosso banco vai ter de processamento e que tenha 10, no máximo 10 unidades de transação de banco de dados, tá? Então ele não pode ultrapassar esses parâmetros. Feito isso, maravilha, você tem seu banquinho lá gratuito. Esse banco aqui, ele vai ser para aplicação muito pequena. Não tenta utilizar ele profissionalmente, senão vocês vão quebrar a aplicação, porque ele é lento, ele é devagar, ele é realmente para testar, para você ver como é que sobe, para você ver como é que faz a conexão e como é que fica ali na nuvem bonitinho. Então não tentem forçar muito esse banco, senão vocês vão cair do cavalo. Beleza? E aí, resumidamente, é isso. A gente tem os outros serviços aqui, vou deixar o link aí também nos comentários. Na descrição, e aí vocês conseguem estar procurando, vendo aqui, fuçando um pouco do serviço. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado por ter visto o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esses vídeos com seus amigos, com seu colega de trabalho que está, às vezes, querendo um conteúdo ali, está querendo começar nessa área de nuvem. E deixem aí sugestões que vocês querem, de coisas que a gente pode melhorar, tá? E algumas coisas que eu posso estar trazendo aqui para vocês mais mastigado. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima e nos vemos nos próximos vídeos. Falou!